O assunto desse vídeo é o Grêmio que sucumbiu na arena do Grêmio. O Grêmio perdeu para o Sport Recife na noite fria de domingo, Dia dos Pais, por 1-0. E olha que quem fez a bagunça no time do Grêmio, contra o time do Grêmio, foi Léo Pereira, ex-jogador do Grêmio, que o Grêmio não quis comprar. Enfim, eu vou te contar todos os detalhes que aconteceram nesse jogo, porque o Grêmio sucumbiu. Não tem mais o que fazer. E isso, existe uma lista gigantesca de tudo que pode ser como referência dos erros cometidos para o Grêmio estar nessa situação, que encerra a rodada em 15º colocado e acaba ressuscitando o Sport com a sua primeira vitória na competição em 19 rodadas. Olha, só o Grêmio para fazer essas proezas. Então dá aquela moral para mim aí, dá o like, se inscreve, ativa as notificações e vem fazer parte junto comigo para a gente continuar falando aqui. E dessa vez eu não vou poupar nada, porque a gente tenta sempre trazer aqui os bastidores, falar o que a gente sabe, o que está sendo repercutido, o que está acontecendo, mas o Grêmio perdeu dessa vez para o Sport e tem muitos erros. O Mano tentou fazer o que podia, até deu um padrão de jogo, fez uma mudança tática muito significativa e que no primeiro tempo deu certo. O Grêmio começa o jogo com Thiago Volpi, Camilo na direita, treinou o Camilo pela direita, podia ter colocado o Ronald, mas ele preferiu o Camilo porque é um que combate muito mais, tem mais força, e fez a estreia do Balbuena junto com o Wagner Leonardo na esquerda, que é o capitão, Marlon como lateral esquerdo. E aí vem com Dodi e Edenilson ali fazendo aquelas linhas de volantes que praticamente não foi feito linha, né? Ele começa com o Dodi, Edenilson, Riquelme, Alisson, Bright White e Kike Oliveira. Bem assim. Em vários determinados momentos do jogo, o Bright White deixa de ser centroavante e volta para ser um camisa 10 e auxiliar, fazer uma linha de 3 meias, né? E o Kike Oliveira mais à frente. E muitas vezes ele trocava com o Alisson os dois. E, claro, o Mano deu a liberdade para esses 3 jogadores fazerem esse rodízio para tentar confundir o sistema defensivo e criar um padrãozinho de jogo que possa mudar o jogo a partir de então. Mas ali com 5 minutos o Mano mostra que o 4-1-4-1 era esse esquema utilizado, né? E aí, numa arrancada pelo lado ali do Kike Oliveira, né? O Alisson acaba deixando o Kike Oliveira na frente, e o Grêmio tem os seus primeiros momentos, né? Em 5 minutos ali, a velocidade do Kike, que ele lançou o Martin Braithwaite, ele errou a força do passe. Aquilo dali mostrou exatamente o que o Grêmio está passando. Ele arranca, chega próximo da grande área e ele vai dar um toque, passar para o Bright White, e ele chuta a bola com muita força, ele perde. Isso mostra até, quem sabe, um excesso de força do jogador e não tem a concentração exata para definir e entender qual é a força que tem que bater na bola naquele momento. A gente começa a entender que algumas coisas do Grêmio não dão certo, assim, por conta dos próprios jogadores, que não são assim o supra-sumo. Ele é um bom jogador, ele não é craque, ele é um bom jogador. E ele está em evolução, tem 22 anos, ele tem muita coisa que aprender. Mas o Martin Braithwaite poderia ter dito para ele assim, por baixo, e não por cima, por baixo. Mas são esses detalhes, né? Com 23 minutos, o Edenilson recebeu no meio de campo, no meio, e carregou em frente da área. Eu lembro do lance. Ele consegue roubar a bola e vai sozinho, carrega a bola sozinho até a frente, quase que na meia-lua da grande área. E aí se abre, os zagueiros do Sport se abrem, e o Bright White estava aqui no lado e ele aponta com o braço assim, ó. O que o Edenilson faz? Em vez de jogar entre os zagueiros para deixar o Bright White pifado, ele dá um tapa com a direita para o lado esquerdo e bate a bola, chuta a bola com a perna esquerda e bota ela lá na torcida. A gente começa a se desesperar a partir de então. E claro, isso mostra em que as situações, né, o que acontece. Eu quero pegar aqui para vocês entenderem, porque o Grêmio é sim um amontoado, é sim um time que ele tem um padrão, mas não consegue desenvolver. A gente percebe que os jogadores estão prontos para jogar naquele sistema, mas eles não conseguem evoluir taticamente, eles não conseguem evoluir porque falta algum detalhe ali.
os jogadores comuns, não tem jogadores que vão fazer a diferença a não ser o Bright White. Agora, com o Carlos Vinícius, que entrou no segundo tempo e mostrou uma indignação muito forte, gigantesca, talvez mude um pouco a cara do Grêmio a partir dos próximos jogos. Mas precisa de reforço, sabe por quê? Porque olha só, no SofaScore, a posse de bola, o Grêmio teve 59% de posse de bola contra 41% do Sport. Gols esperados, né? Um de cada lado, era mais ou menos isso. Grandes chances criadas, o Grêmio teve 2, o Sport teve 1 e fez o gol. 14 chutes do Grêmio contra 12 do Sport. Defesas do goleiro, 2 do Grêmio contra 6 do Sport. Escanteios, 3 do Grêmio contra 2 do Sport. Faltas, 10 do Grêmio contra 19 do Sport. 491 passes do Grêmio contra 339 do Sport. 12 desarmes do Grêmio, 18 do Sport. 19 faltas, né, com tiros diretos para o Grêmio e 10 do Sport. E os cartões amarelos, 2 do Grêmio, 1 do Bright White, que mostra muito claramente que ele não queria ir para o próximo jogo, tomou o terceiro, e a partir de então ele pode se recuperar da possível lesão, né, que vem incomodando ele. Mas os números da partida mostram que o Grêmio foi superior em alguns detalhes. Mas o Sport foi um pouco mais inteligente, porque o Grêmio, quando ataca, o Sport faz aquelas faltas técnicas, né? Nada de violência, tanto é que não tomou gol, né? O goleiro do Sport trabalhou muito, ele foi muito bem, ele fechou o gol. E não adianta a gente dizer aqui que se tivesse mais um jogo que ele ia fechar, porque não é verdade. O Grêmio não teve lá tantas oportunidades assim. O total de chutes não falam que exatamente quantas foram igual a gol, né? Mas a gente entende que a defesa do goleiro mostra. O Grêmio teve 14 chutes a gol com 6 defesas do goleiro. Portanto, as outras não foram. É um número significativo, mas a gente já sabe que tem na estatística, o Grêmio, para fazer gol, o Grêmio precisa dar 9 chutes a gol. 9 chutes dentro da casinha para fazer um gol. Isso já foi dito em algum vídeo anterior aqui, para vocês entenderem. Agora, o que a gente pode esperar do time do Grêmio a partir de então, mesmo com as mudanças que o Mano fez? E eu não sei se não vai ter mudanças também a partir de agora, mas o Mano fez algumas mudanças e que agora vai repercutir por conta dessa derrota. Chegou alguns reforços, né? Chegaram 2 reforços, ele está esperando mais, e o curioso é que hoje é dia 10 de agosto e a janela fecha dia 2 de setembro. E o Grêmio ainda não fez uma menção de contratar um lateral direito. O Grêmio está sem lateral direito, né? Vendeu o que tinha e os outros estão machucados. Mas o João Pedro pode voltar para o próximo jogo. Vai voltar fora de forma. Assim como o Balbuena mostrou claramente que está fora de forma. Tanto é que com Camilo, Kiko Oliveira e Balbuena, o Léo Pereira fez uma bagunça no lado direito do Grêmio. Léo Pereira, que jogou a Série B pelo Grêmio, vocês lembram? Léo Pereira? O Grêmio não quis comprar. Era jogador do Corinthians, aquela história toda, vocês lembram? Pois é. Agora ele evoluiu um pouco mais, nós estamos em 2025, 3, 4 anos aí sem Léo Pereira, e ele foi bem, deu o passe pro gol. Para vocês entenderem que Léo Pereira fez uma bagunça no sistema defensivo do Grêmio. Ou seja, a gente está muito mal. A gente está aí sobrando vontade e falta muita qualidade. O time do Grêmio, principalmente pelo lado direito, sofre. Chega a dar dor de tanto sofrer com as situações causadas pela própria direção. Alguns vão dizer que eu estou querendo atacar a direção por cunho político, no qual eu não faço parte, e a direção deixa a desejar, porque não botou um lateral direito ainda. A primeira janela que abriu lá em junho, o Grêmio não contratou, agora abriu a janela de novo, não contratou, ainda passou todo o período do Super Mundial, o Grêmio não fez menção, só sai notícia dizendo que o Grêmio tem interesse nesse, interesse naquele, que esse é o camisa 10, que esse é o camisa 5, esse é o camisa 8, só isso que aparece e nada de chegar um reforço que é o principal. O lateral direito agora precisa. E aí a gente mostra e entende a capacidade da direção em decidir algumas situações. Porque a gente sabe
que o grande time começa por um grande goleiro. E o Thiago Volpi não passa muito uma segurança assim, para o sistema defensivo do Grêmio. E ele é um bom goleiro. Ponto. Ele é um bom goleiro. Ponto. Para mim, o Gabriel Grando ainda é melhor do que ele, mas muita gente vai me criticar por conta disso. Agora, Marcelo Moreno está em Porto Alegre. Marcelo Groi está em Porto Alegre. Marcelo Groi esperando o contato. Algumas pessoas me contaram que o Grêmio já conversou a respeito e que a pedida do Marcelo Groi foi muito alta por um goleiro de 38 anos. Cara, Marcelo Groi é um goleiro, é um tipo de atleta que tu não tem que estudar se tu pode contratar ele. Tu não é um atleta que tu tem que, vamos analisar as condições para contratar ele. O Marcelo Groi é o cara que tu tem que pegar o telefone, ligar e dizer assim: Groi, quanto? Começa amanhã? Aparece para assinar o contrato. Só isso que tu precisa fazer. Só isso. Aí os caras não estão aí, né, meu? Não estão aí. Eles não querem. Tem alguma dificuldade, algum problema de relacionamento, tem alguma situação, sim, muito crítica envolvendo. Eu não sei se é por conta da saída que ele teve, se tem algum cunho político envolvido com a possibilidade da volta dele, algumas pessoas não querem, não sei. E eu não estou muito afim de buscar e vasculhar essa informação, mas é curioso. E vou deixar para os meus colegas aí que têm um espaço maior, que tem uma condição melhor, para poder investigar e trazer à tona o que realmente está acontecendo. Porque essa é uma situação em que o Grêmio precisa, ou o Marcelo Marques, que vai ser, eu já não sei mais se ele vai ser aclamado presidente do Grêmio, já não sei mais. Sinceramente, depois do que aconteceu hoje e as coisas que estão acontecendo no Grêmio, eu duvido que ele seja aclamado presidente do Grêmio. Eu duvido. Porque esses caras que não estão cobrando a direção do Grêmio por contratação, não estão cobrando a direção do Grêmio por situações, exatamente por vender jogadores da base sem utilizar eles no profissional. Tudo bem, alguns até recebem alguma proposta, eu também concordo que poderiam vender, que é para ajudar a pagar a conta e tal, tudo bem. Mas, cara, tem jogador que precisa jogar, que estão na base, são melhores dos que estão jogando hoje. E os caras não deixam jogar. Não deixam jogar. E eu posso dizer vários para vocês. Vários. E, inclusive, o lateral esquerdo, a gente pode falar do volante, né? A gente pode falar do camisa 10 que foi embora, do centroavante que foi embora, dois volantes, né? Um já foi embora. Mas, enfim, o Grêmio não quer deixar passar a oportunidade de vender os jogadores e para poder manter o grupo profissional, que é caro. O grupo profissional do Grêmio, que é caro. E que está aí, perdeu para o Sport e não consegue dar resposta, não consegue fazer evoluir o time. E mesmo trocando de treinador, o Grêmio está no terceiro treinador e desde o ano passado o time não anda. E eu não sei se, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez tenha caído toda a comissão técnica. Mas por que a comissão técnica tem que cair se não foi entregue os reforços que ele pediu? Se está faltando jogador para ele, jogador de posição no elenco, ele não tem um lateral direito. Agora que chegou o centroavante, porque o Bright White, que é para ser o centroavante, já foi descoberto que ele é atacante, não é centroavante. Ele faz a função de centroavante. Entende? O meu camisa 10 está a fim de ir embora. Já foi vazado pelos 4 cantos da arena em que ele está sendo colocado para o negócio, mas o Mano botou para jogar hoje. E ele ajudou em alguma coisa? Não está afim. O Vila Sante, enquanto não renovou para ganhar milhões, também está lá agora, entrou no segundo tempo e não agregou nada. O time do Grêmio não é o time nota 7, 7,5, o time do Grêmio é nota 6 ali, bem forçadinho. Só que tem 1 ou 2 jogadores que são um pouquinho acima e que não estão conseguindo ajudar. Eu digo de Bright White e agora que chegou o Carlos Vinícius. Quem sabe um ajuste ali faça algo diferente, mas não tem respaldo da direção, porque a direção não ajuda o treinador a contratação. Eles não ajudam, não tem. E você sabe o que aconteceu na arena
eu quero falar outra situação para vocês. Por conta da derrota, o policiamento entrou para dentro da zona mista, onde ficam os jogadores, o pessoal da imprensa ali, que vai passando o jogador para poder fazer entrevista. Entraram os caras armados até os dentes, com medo que a torcida invadisse a arena, invadisse o gramado e fosse para cima da direção. Vocês entenderem que não tinha nada pensado e os caras já estavam com medo da situação em que eles mesmos criaram. Eles criaram a situação. Isso não pode. Nós estamos falando do Grêmio, tricampeão de Libertadores, pentacampeão de Copa do Brasil, e que esse ano não ganhou nenhum jogo na Copa do Brasil. O Grêmio não ganhou nenhum jogo da Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado na Copa Sul-Americana, passou em segundo lugar, foi para os playoffs e perdeu para o Aliança Lima, com 3 jogadores acima de 38 anos. O Grêmio perdeu, não conseguiu se classificar. Vocês acham que é só os jogadores o culpado? A direção tem toda a culpa do mundo. Toda a culpa do mundo pelo que aconteceu. A direção do Grêmio, ela é responsável. E não estou falando só de presidente, eu estou falando de presidente, de vice, de diretor, de analista de desempenho, de analista na busca de jogadores, que é do CDD, e vou falar Fernando Lázaro, que muita gente defende ele com unhas e dentes, mas está lá, todos os nomes que o Grêmio contratou passou pela mão dele e ele mandou trazer, ele trouxe, mostrou que podia trazer, que dava certo para contratar, e aí o nosso cara que é para contratar não consegue. Eu já falei sobre o Balbuena, não vou repetir aqui de novo, que ele não conseguiu contratar o Balbuena. O Balbuena, eles tiveram que brigar com o presidente, com eles, para poder contratar o Balbuena. Teve briga para conseguir contratar. E aí, se eu vou falar que tem outras situações envolvendo ego, eu posso estar criticando aqui ao extremo, porque eu já recebi mensagens sobre isso, mas assim, o Grêmio, a nova direção, a possível nova direção quer jogadores. Eles sabem que eles vão ser eleitos e eles querem jogadores. E o presidente que está em exercício não quer. O executivo de futebol que é usado para contratar não consegue contratar jogador. Ele fica só vazando informação que o Grêmio está buscando fulano, beltrano, ciclano e não passa a informação. Ou nem passa informação não, e não contrata o jogador que precisa. Os caras estão olhando camisa 10, estão olhando o volante e o Grêmio não tem lateral direito. Só por esse fato eu já fico pensando, como que tu vai acreditar num executivo de futebol que está buscando camisa 10, um centroavante, um atacante, e teu time não tem lateral direito? Não tem lateral direito nem na base, e os caras estão buscando outro tipo de jogador. Então por que tu não reformula tudo agora, monta, já que tu tem 19 rodadas para jogar, porque o Grêmio está com um jogo atrasado, 19 rodadas para jogar, por que tu não faz isso e aproveita para dar um upzinho, bota lá 4, 5 jogadores, nota lá em cima, paga, gasta o que tem para gastar, porque rebaixamento é muito mais caro do que tu fazer esse investimento agora, gastar o que tu não tem, a verdade é essa, para deixar o time na primeira divisão. Por que não faz isso? Porque o executivo não consegue contratar. Ele só contrata se ele tem amigos. Se ele liga para alguém que está envolvido na vida dele profissional para conseguir contratar. Ele não tem o poder para conversar com as pessoas e contratar. Ele é ruim nisso. Ele é muito ruim para negociar. Ele não é negociador. Não é. Ele era um cara que fazia a logística do clube, de pegar o avião, o horário. Ele era um cara muito didático assim, sabe? Horário, tem que sair tal horário, cumprir regras, chegar no aeroporto tal horário, sair do aeroporto, passar no hotel, do hotel vai para... Isso ele era muito bom. Agora, para contratar irmão, para negociar, esse cara não tem. Se o Grêmio não fizer algo, a direção não fizer algo, para trocar agora esse do executivo e vir descendo, cair todo mundo. Eu já tinha dito em dezembro de 24, quando o Renato saiu, antes do Renato sair, que se o Renato saísse, nós ia ter um 2025 muito difícil.
Eu falei isso. Tá gravado por aí. Falei, inclusive eu falei na Ubra TV. Vai ser um ano muito difícil. Passou 2025 e eu vou dizer para vocês, é um ano muito difícil. E 2026, olha, tá com cara de que 2026 nós vamos ficar ali embaixo de novo. O Grêmio não é para isso. 4 rebaixamentos, não, né? Isso aí é apequenar o clube. Muito, muito. E os caras estão fazendo de tudo para que isso aconteça. Não sei porquê. Eles podem até dizer que não querem, mas o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Parece que eles não aprenderam. Não aprenderam. E as promessas de campanha, tá aí. Difícil. Muito difícil. Eu não sei vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Porque eu tenho muito mais coisa para contar para vocês. Vamos ver a coletiva do Mano e depois eu trago as outras informações para a gente analisar e buscar aqui com as nossos contatos o que realmente está para acontecer dentro do Grêmio a partir de agora. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte dessa moral para nós. O Grêmio sucumbiu. Ah, sucumbiu sim.